Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vamos falar sobre o Kizu 11, um fundo bastante diferente. Ele é um fundo de fundos, mas ele acompanha o Suno 30, então ele tem um índice aí que ele acompanha e tal. Então fica até no final para você conhecer esse ativo, se você ainda não conhece. E se por acaso você já conhece ou se você é um investidor, também esse vídeo é para você, porque você vai estar atualizado aqui sobre o fundo. A gente vai começar os estudos, mas antes gostaria de convidar para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vou deixar na descrição também do vídeo aqui o link do nosso grupo gratuito do Telegram. E a gente está trocando ideia lá diariamente sobre investimentos e é muito bom. Ative também as notificações para você não ficar de fora aí das atualizações aqui do canal. Então vamos começar os nossos estudos. E esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, Kizu 11, esse é o código, então se você deseja comprar na bolsa, esse é o código. Valor atual da cota, 8,04, então com menos de R$10 você consegue investir nesse fundo. O dividend yield do fundo está a 11,08%, dividendo muito bom, fantástico. E ele pagou 0,89 centavos por cota, aí durante os últimos 12 meses. Quem manteve a cota em carteira recebeu aí quase R$1 por cota. Ele está caindo 4,29% nos últimos 12 meses. No mês atual, subiu 1,9%. Aqui a gente vê o gráfico, o fundo vem sem muitas novidades aqui, em questão de oscilações, vem andando praticamente de lado aqui há bastante tempo e continua bastante descontado. A gente pode ver que o valor patrimonial 8,72, ele está com PVP de 0,92, está negociando 8% abaixo do seu valor patrimonial. 385,2 milhões de patrimônio líquido e ele está com 111,4 mil cotistas. Então o fundo caiu aí no gosto dos investidores, a base bastante grande aí em número de cotistas. Ele vem crescendo na distribuição de proventos aos poucos. Ele estava pagando 0,065, veio subindo aí, pagou 0,07, depois passou para 0,075, o último ele pagou 0,09. Então, vem pagando aí um dividendo bastante atrativo. A gente pode ver os FIIs com Kizu no portfólio, 6 institucionais, maior posição do SNFF11 com quase 2%. Temos aqui outros fundos com posições menores. Então, temos poucos institucionais posicionados aí nele no momento. Então, temos poucos institucionais posicionados no ativo no momento. E esse aqui é o relatório gerencial. Vamos dar uma lida nele, né? Aqui a gente vê os dados do fundo. O gestor é aquele, uma gestão de recursos. Público-alvo, investidores em geral, qualquer um pode adquirir cotas. Data de início do fundo, 8/10/2020, então fundo novo, né? Ele iniciou aí pós pico máximo de pandemia. Temos aqui a taxa de administração 0,60% ao ano, taxa bastante interessante, bastante baixa. Ele não tem taxa de performance. Então, questão de taxa aí super tranquilo. Taxa bem baixinha. O objetivo do fundo é seguir a carteira teórica do índice de referência Suno 30. Então, ele tem como objetivo seguir a carteira. Administrador BRL Trust. Tá aí os dados básicos do fundo. Vamos aqui ao comentário da gestão. Ele comenta aqui sobre o regulamento do fundo, que prevê que o fundo invista no mínimo 80% da carteira nos fundos que compõem o Suno 30. E 20% pode ser em outros ativos. Quando a gente chegar na carteira, a gente vai ver alguns fundos lá diferentes, né? Que não estão no Suno 30. E aqui a gente vê a cota patrimonial ajustada desde outubro de 2020. A gente pode ver que ela vem superando o Suno 30 e o IFIX. A questão de rentabilidade aí está batendo os dois principais índices do mercado. E aqui ele mostra desde 2021 a performance. A gente pode ver que subiu mais do que o Suno 30, do que o IFIX, e está bem, e tem uma rentabilidade bem acima. Ele fala sobre o cenário macroeconômico, fala sobre políticas. Vamos ver aqui só a questão do IPCA, né, que em dezembro a alta foi de 0,62%, acima do que os agentes do mercado esperavam. Isso vai trazer uma rentabilidade maior aí para o setor de CRI, para os fundos de CRI. E ele fala que ele tem 35% do portfólio nessa classe de ativo. Então, a rentabilidade desse fundo deve melhorar um pouco mais aí em 2023.
O IFIX permaneceu estável, com os segmentos multiestratégia, renda urbana e agro como os principais altas. A gente pode ver que as baixas foram o setor de agências, setor híbrido e fundos de fundos foram os que mais caíram. Já o setor de CRI, né, a gente espera recuperação aí devido a essa alta da inflação. Ele fala que a carteira estava 97,6% alocada em fundos imobiliários e permitiu uma distribuição de 0,09 por cota, que deu um dividend yield de 13,33%. Fantástico. O fundo ultrapassou 110 mil cotistas, conforme a gente viu lá no Estados Invest. E a gente pode ver que a liquidez média diária dele, 1,3 milhões por dia. Não é lá grandes coisas, né? Por isso que tem poucos institucionais posicionados, porque a liquidez dele é baixa. Custódia por tipo de investidor, a gente pode ver que pessoas físicas é a maior parte, essa parte escura aqui, a mais de 94% são investidores pessoas físicas. E as movimentações do mês, compras e vendas, foram com as pessoas físicas. Distribuição dos cotistas em vários estados, a gente pode ver que tem no Brasil todo, mais de 70% dos municípios do Brasil têm investidores desse fundo imobiliário. Evolução mensal no número de cotistas, então a gente pode ver que cresce em média quase 11% desde o início do fundo. O gráfico aí vem só subindo cada vez mais, os cotistas vêm gostando aí do fundo. Alocação por fundos, né, de investimento imobiliário, o HGRU a maior posição, 3,7%, tem 3,5%, 3,4%, vem caindo aí. A gente pode ver que esses fundos aqui são fundos conhecidos, né, que pertencem ao IFIX, os primeiros fundos. No finalzinho, tem alguns fundos com posições bem pequenas que não pertencem ao IFIX. TGRE, por exemplo, NCRI, são fundos aí pouco falados, né? Tem esse DPR11 também que eu não conheço. Então, temos alguns fundos diferentes, porque ele pode investir até 20% da carteira em outros ativos que não estejam na carteira aí do Suno 30, que não esteja aí no Suno 30. Por setor, a gente pode ver que o setor de papel representa 35,1% da carteira, galpões 22,6%, shopping center 12,9% e assim sucessivamente. A gente pode ver todos os setores aí, ele está realmente mais concentrado no setor de CRI. Por classe de ativos, cotas de fundos imobiliários 97,6%, renda fixa 2,4%, é o caixa aí do fundo. Aqui ele mostra novamente a performance do fundo, né, comparando com o IFIX e o Suno 30, performando muito bem. Essa é a cota patrimonial ajustada com os proventos, vem superando aí o IFIX e também o Suno 30. Dividend yield aumentou aí no último mês com esse pagamento, foi para 13,33%. A gente pode ver que estava oscilando aqui entre 10% e 11% e agora subiu aí com esse aumento de proventos. E o fundo deve aumentar ainda um pouco mais os proventos por causa da carteira de CRI, que vem recuperando aí com o fim da deflação. Demonstração de resultado do exercício, receita de ativos 3,2 milhões. Ele não teve ganho nem perda, né, de capital esse mês com negociações. No mês anterior ele teve perda, esse mês não houve negociações nem com ganho nem com perda. Aqui a gente pode ver os impostos e despesas, 176,8 mil. E o lucro líquido caixa, 3.087 mil. Ele distribuiu 3,9 milhões. Distribuiu um pouquinho a mais, fechamento de semestre. Ele deve ter distribuído um pouco a mais para ajustar aí o caixa do fundo, né? Aqui a gente vê que o fundo tem baixa dependência de ganho de capital. Então a receita dele foi 0,072 por cota aí no mês. Receita interessante só com os rendimentos dos fundos imobiliários. Não houve ganho de capital aqui nesse mês de dezembro. E aqui ele traz algumas perguntas frequentes, né? Eu gosto de ler essa aqui, para a gente entender como funciona o Suno 30, né? Então, para um fundo fazer parte do Suno 30, ele precisa fazer parte do IFIX, né? Ele não poderá ser um fundo de fundos, então o FOF não entra. E não poderá ser um fundo monoativo. Fundo que tem somente um ativo também não entra. Deverá ter dividend yield maior que zero aí nos últimos 12 meses. Então é nesses fundos aí que a gestão investe, né? Porque uma vez que
eles vêm compor a carteira do Suno 30, a gestora pode investir. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse fundo, se você investe, pretende investir, o que você acha dele. Ele é um fundo bem baratinho, né? Veio para a base 10, um fundo de fundos bastante interessante. O que mais pesa nele, quando o mercado cai, ele vende muito com prejuízo, né, para fazer os ajustes na carteira, mas até que a gestão segurou um pouco mais aí nesses últimos dias e está liquidando poucas operações com prejuízo. Não está tendo ganho de capital, mas também não está exercendo prejuízo. Isso, do meu ponto de vista, é o melhor momento, porque o mercado vai recuperar e quando recuperar aí é a hora de ganhar um pouco mais de dividendos aí com ganho de capital. E o objetivo do fundo é seguir a carteira teórica do Suno 30. Então, 80% dos fundos que ele investe pertencem ao Suno 30, que são fundos líquidos que pagam dividendos e assim trazem uma rentabilidade boa, né? São os maiores fundos, os fundos mais líquidos. E esses 20% ele pode fazer uma jogada aí para ter um retorno maior aí com ganho de capital. Gostaria de reforçar que esse canal não indica investimento. Se você assistiu até aqui e não deixou o like, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Acesse também na descrição do vídeo o link do nosso grupo gratuito do Telegram. Um grande abraço e até o próximo.